Pessoal, em meio a questionamentos de líderes internacionais e com apenas 80% das urnas apuradas, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, órgão máximo das eleições do país, proclamou nesta tarde Nicolás Maduro como presidente eleito na Venezuela. Com o anúncio do CNE, que é liderado por um aliado de Maduro, o presidente venezuelano foi confirmado para mais um mandato à frente do país. Se chegar ao fim do novo mandato, Maduro terá ficado no poder por um total de 17 anos, mais do que o seu antecessor, Hugo Chávez, que governou a Venezuela por 14 anos. A gente vai trazendo passo a passo as informações desse processo eleitoral, as manifestações ou não de autoridades internacionais e também uma cobrança da oposição para que haja transparências nesses dados, para que as atas sejam apresentadas e até um certo apoio na comunidade internacional, exceto no Brasil, para que haja uma cobrança também em cima de Nicolás Maduro. Já quero saber de você, Gustavo Segré, como é que você avalia esse resultado que foi apresentado até agora? É uma fraude. Não tem dúvidas que foi uma fraude. Inclusive, vou ratificar com argumentos. Tem uma foto que uma das pessoas que estava aí no centro de cômputos tira uma selfie, está nas minhas redes sociais, tira uma selfie e sai nos telões a quantidade de votos que tem a oposição e a quantidade de votos que tem o Maduro. E tem muito mais oposição que o Maduro. Vou mais longe. O Conselho Nacional Eleitoral, que sem ter 100% dos votos já declarou que o Maduro ganhou, ele colocou a quantidade de votos proporcional do Maduro, 51,4%, a quantidade proporcional do Edmundo González Urrutia e os outros, todos os outros candidatos, 4,6%. Todos eles 4,6%. Curioso. Aí quando você soma, dá 132,2%. Aí você, peraí, como uma proporção pode te dar acima de 100%? Ou seja, não tem nenhuma frescura em mostrar e rir de todo mundo que estão fazendo fraude. O curioso é que o próprio assessor de assuntos internacionais, Celso Amorim, do governo brasileiro, ele colocou que se a oposição encontra que teve fraudes, tem que ir na justiça eleitoral. É piada, sério. Como a justiça eleitoral? A justiça eleitoral está cooptada por Maduro. De que estamos falando? É preciso urgentemente que o governo brasileiro se coloque numa posição. Porque eu lembro que no passado não era possível falar que o presidente, naquela época candidato, era amigo de ditaduras. Nesse ponto em particular, ou você apoia ou você reprime esse tipo de questões. Então estamos ansiosos, eu pelo menos, e certamente a nossa audiência também, de saber qual é a posição do governo brasileiro em termos dessa fraude. O que temos até agora é certa neutralidade, né, Fábio Piperno, do governo brasileiro. É aquela coisa, não apostamos nem no que a oposição diz, nem no que diz também o lado de Nicolás Maduro. É preciso esperar uma transparência maior e que dados mais críveis sejam apresentados pelo Conselho Nacional Eleitoral. Mas você acha que a situação já está demandando uma postura mais pulsante ali do presidente da República? Então, Evandro, mais uma vez, boa tarde à nossa audiência. Eu tenho, nesses últimos dias, citado várias vezes aqui veículos venezuelanos. Eles estão lá. E, então, é natural que eles tenham acesso a algumas informações que a gente não tem aqui, e inclusive em relação à presença do secretário especial Celso Amorim. Então, o jornal El Nacional, de algumas poucas horas atrás: Brasil pede para investigar denúncias sobre eleições na Venezuela. Tá aqui. O governo brasileiro pediu a missão da Organização das Nações Unidas na Venezuela e ao Centro Carter, que foram observadores internacionais das eleições, que analisem os resultados oferecidos pelo Conselho Nacional. Isso o jornal venezuelano citando. Aí, mais tarde, uma declaração do Celso Amorim. O principal dado que nos leva a ser cautelosos, em que nos deram os resultados públicos... que nos deem os resultados públicos quadro por quadro, porque o governo deu um número até agora que não tem como comprovar. Como comprovar que ele chegou a esse resultado. Manifestação do Celso Amorim lá na Venezuela. Então, veja, eu acho que da mesma forma
que é óbvio que o governo brasileiro tome uma série de cuidados, não dá para afirmar que o governo brasileiro, primeiro, tomou alguma posição em relação a isso. Eu disse na semana passada, o Celso Amorim está lá exatamente para atuar muito fortemente segunda-feira para frente. Até a eleição não tem muito o que fazer, mas de segunda-feira para frente, ou seja, de hoje para frente, aí tem. Bom, eu acho que a grande questão aqui não é nem o posicionamento, né, mas sim a falta de posicionamento do governo brasileiro. Alan Gani, como é que você avalia essa situação? Eu avalio da seguinte maneira, Evandro. Eu acho que é uma falsa neutralidade. Eu acho que o silêncio, nesse caso, ele é complacente, o silêncio é cúmplice, porque, de certa forma, ficar em silêncio, você não está sendo contra uma fraude que ocorreu. Que foi, Piperno? Por que você está discordando? Porque eu acabei de ler aqui, ele não ficou em silêncio. Ele exigiu que a junta eleitoral venezuelana mostre o resultado, segundo ele, quadro por quadro. Então, não quer saber do resultado. Agora, eu vou voltar um ponto antes. Eu estava refletindo sobre isso, Evandro. A fraude já ocorreu independentemente do resultado. A partir do momento que a gente viu aquela cédula ridícula, que você tem 13, aliás, coincidência, né? 13 fotos do Maduro. Que é o número de partidos que o apoia, né? Então, a cada partido que o apoia, esse partido coloca ali na cédula a cara dele. Só que isso gera, obviamente, uma situação em que a pessoa vai olhar a cédula e fala, opa, quem que eu tenho aqui? Só Maduro. Tá. E aí ele faz a escolha lá, e aí depois que ele recebe ali o comprovante dessa votação, que vai para uma urna onde é feita depois a contagem de votos. É mais ou menos assim que funciona o processo eleitoral por lá. Exatamente. E aí você já tem um certo viés ali, porque você, de certa forma, está o quê? Favorecendo o voto no Maduro, né? Com essa dificuldade na própria sede. Depois, fechamento de fronteira, depois tirando candidatos de oposição da corrida eleitoral. Então, a fraude, ela vem sendo construída. Tanto é que a gente fala aqui no 3 em 1, a gente já vinha cantando essa bola. O resultado é uma consequência natural de um processo que foi fraudulento. Sim. Não dá para o Brasil ficar em cima do muro, e aí eu espero, conforme aqui falou o Piperno, que o Brasil tenha uma posição enérgica. Porque ficar em cima do muro numa situação dessa significa, em certo sentido, apoiar o governo de Maduro. Bom, ontem a gente acompanhou algumas situações de tensão já durante a apuração ali dos votos, mas o resultado saiu nesta madrugada, e aí hoje em Caracas, capital da Venezuela, alguns moradores de bairros populares já fizeram manifestações, centenas de pessoas participaram desses atos. A gente tem imagens aí e eles gritavam ali que esse governo vai cair. Será que a gente consegue ouvir um pouquinho? Ah, essas são imagens ao vivo. Bom, melhor ainda, né? Nós temos, então, ao longo do dia, manifestações e agora essas imagens ao vivo que mostram as pessoas com a bandeira da Venezuela ali estendida e dizendo que este governo vai cair depois do Conselho Nacional Eleitoral anunciar que Nicolás Maduro teria uma vitória sobre seu opositor Edmundo Gonçalves. E aí, Gustavo Segré, vem uma outra situação que tem sido muito questionada pela comunidade internacional. O Conselho Nacional Eleitoral, ele traz a vitória de Maduro por uma margem muito pequena, né? Pouco mais de 50% dos votos para Maduro, pouco menos para Edmundo Gonçalves, para justamente mostrar que, de certa forma, houve uma disputa intensa. A questão é que a gente também teve uma divergência muito grande dos dados ao longo da apuração, porque aquelas instituições que foram contratadas por Maduro para fazer uma espécie de boca de urna, embora isso não seja permitido na Venezuela, apontavam uma vitória do presidente atual. Aquelas instituições que estavam ao lado da oposição, Maria Corina e Edmundo Gonçalves, traziam ali uma vitória de Edmundo Gonçalves com mais de 60% dos votos. Isso foi gerando um clima de beligerância e de desconfiança em torno dessa contagem. E aí, o que faz a oposição agora? Ela vem com o argumento de que, na maior parte dos estados venezuelanos, Edmundo Gonçalves saiu vitorioso. E isso os faz questionar o resultado que foi apresentado pelo Conselho Nacional Eleitoral com a apuração de 80% dos votos. Segré. Então, mas, Evandro, tem voto impresso na Venezuela. A auditoria é muito fácil. Agora, olha que curioso. Está na cartilha do bom fraudador. Em algum momento, as transmissões do CNE, o Conselho Nacional Eleitoral, pararam. Não tinha mais. Não estava transmitindo mais. Deu um pane. Aí eles, da Venezuela, do governo Maduro, falam, não, foi hackeado. Por isso que não conseguiram fazer. Tem vídeos por todos os lados de fiscais da oposição sendo expulsos de lugares de votação. Tem vídeos de sobra, com inclusive uma senhora
que é do Maduro, fechando o lugar de votação. Tem vídeos que mostram que as urnas foram fraudadas em termos de colocar uma pessoa sem nenhum escrúpulo. São vídeos reais, não são vídeos fakes. São vídeos de venezuelanos que estavam votando e que apelaram a esses vídeos para mostrar, gente, está sendo fraudado. Então, fraude. Essa é a questão, inclusive, de, por algum momento, o TSE de lá, o CNE, parou de transmitir. Isso já é velho. Quando para de transmitir o Tribunal Superior Eleitoral da Venezuela, é que tem alguma falcatrua no meio. Sempre que tem alguma falha de transmissão, serve para arrumar os votos. Então, não dá, não cola. E olha como o Brasil está ficando isolado. Todos os países do Mercosul, Evandro, inclusive alguns outros que não são do Mercosul, menos o Brasil, já declararam, não reconhecem essa vitória fraudada do Maduro e isso não vai ficar por aí. Quem reconheceu a grande vitória do ditador Maduro? Nicarágua, Irã, sim, Rússia, China, Bolívia, Cuba. Então, o Brasil tem que definir de que lado está. Se é de um ou é do outro. E assumir as consequências ou os benefícios por essa escolha. Que foi, Gani? Não, exatamente. O Segré foi perfeito. Não dá para ficar neutro nessa história. Até o presidente da Colômbia, que tem um passado de guerrilheiro marxista, se manifestou contrário a Nicolás Maduro, a toda essa eleição. Houve, Evandro, quase 6 horas de falta de comunicação, o mundo à deriva, sem saber o que estava acontecendo. Sim. Se isso não é fraude, se isso não é uma demonstração de fraude, eu não sei mais o que é fraude, porque o processo já começou com uma fraude. Durante a apuração, conforme os exemplos aqui que o Segré trouxe, já demonstraram a fraude e a própria falta de comunicação, o próprio silêncio também já ratifica a fraude. Então, o que estão esperando? Agora um cheque ali, reconhecido em cartório, houve fraude? Pelo amor de Deus. Inclusive, né, a própria líder da oposição, Maria Corina Machado, pedia para que os eleitores permanecessem ali nos pontos eleitorais para acompanhar a contagem de votos e impedir que houvesse qualquer tipo de desvio dos números. Além disso, né, vários integrantes de partidos de oposição relataram ao longo da apuração que não estavam conseguindo acessar os escritórios do Conselho Nacional Eleitoral, ou seja, estariam sendo impedidos de fazer a checagem e o acompanhamento que está previsto ali em lei quando há uma eleição.